Amém. Pai do Senhor, mais uma vez, irmãos, vamos orar para pedir que Deus venha nos abençoar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma noite. Muito obrigado pela Tua mão que está sempre estendida sobre nós. O Senhor venha estar abençoando essa palavra, Senhor, que nada do que eu fale venha ser da minha boca, mas que o Senhor possa me guiar para que a Tua palavra venha ser trazida da melhor forma. Que o Senhor possa nos conduzir, abrir nossas mentes, para que a gente venha te entender, Senhor, entender o que o Senhor quer falar conosco. Nos abençoa, Senhor, nos dá sabedoria, inteligência, tira todo o nervosismo e tudo que não te agrada, Pai. Que o Senhor venha aparecer aqui essa noite. Amém, Senhor. Amém. Suas Bíblias em Atos 7, versículo 8 ao 15. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Guarde bem isso, Deus estava com José. E livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele, e também nossos pais. Amém? Acredito que aqui todo mundo já algum dia andou de carona com alguém, sendo conduzido por um carro. Por exemplo, hoje a gente trouxe a irmã Carla. E dependendo do motorista, há motoristas que nos passam uma confiança maior. Minha mãe, por exemplo, confia mais no meu pai dirigindo do que em mim. Não sei porquê, mas isso é uma verdade. Mas se até as pessoas desse mundo que são falhas, pecadoras, conseguem transmitir confiança quando estão conduzindo, e quando Deus está no controle da nossa vida? Porque às vezes a gente chega a palpitar nisso. Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre José do Egito. E percebe-se que tem várias semelhanças de José com Jesus. Acho que no Velho Testamento ele é a pessoa com quem mais Jesus se parece. José era amado pelo pai, foi perseguido injustamente, foi vendido por algumas moedas, foi exaltado após a aflição e foi considerado naquela época o salvador do mundo, quando ele tirou a fome lá do Egito. Mas José, para chegar até esse status de salvador do mundo, não foi fácil. Primeiro, José não vivia numa família muito estruturada. O primeiro ponto que vimos era a poligamia. Embora aprovada por Deus para que a terra fosse povoada, mas Jacó tinha 4 mulheres, 2 mulheres e 2 concubinas. E Jacó amava mais a José do que aos outros. Em Gênesis 37, versículo 3 diz: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então, Jacó cometeu um erro,
Porque a gente sabe que o pai tem que amar os filhos por igual, mas ele amava mais a José do que aos outros. Por José ser filho da mulher que ele mais amava, e também por ser filho da velhice. E Jacó, nesse ponto velhice, Jacó era velho de modo que ele não conseguia criar os filhos bem. É como se quem tem filhos às vezes deixa com a avó, e quando depois é pegado em uma semana, está o filho todo mal criado, todo cheio de dengo. Então eu acredito que Jacó era como fosse um avô para José, devia mimar muito. E José também enfrentava o ódio dos irmãos. Lá no versículo 4 diz: vendo pois seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então quando os irmãos iam se dirigir a José, que foi José? Não falava com ele pacificamente. José também não era tão bonzinho assim. José era uma espécie de X9, aquele que fala pelos cotovelos. No versículo 2 diz: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Aqui não diz se o pai pedia notícias dele, mas fala que José ia denunciar os seus irmãos ao seu pai. E outro ponto que foi crucial na desestabilização da casa foi os sonhos que José tivera. No versículo 5 diz: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? Então José sonhava que o feixe dele ficaria em pé, e os irmãos se curvaram diante dele. E os irmãos não gostavam disso. Outro dia José sonhou no versículo 9, teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. O sol e a lua eram os seus pais, e as estrelas seus irmãos. E José errou ao ter contado seus sonhos aos adversários. Muitas vezes a gente acha que pode contar com todo mundo, que todo mundo vai nos apoiar, e José não encontrou apoio onde ele mais precisava, de onde era mais óbvio dele ter apoio, que era na sua casa, mas seus irmãos estavam contra ele. Então aconteceu que certo dia Jacó pede para José ir ver se seus irmãos estavam bem, e de longe os irmãos já conspiram em matá-lo. No versículo 18 e 19, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Eles zombavam de José. Então Rubem não permitiu que José fosse morto, e jogaram José na cisterna. E sem nenhuma culpa, sem nenhum sentimento de arrependimento, após jogarem José na cisterna, os irmãos foram lanchar. No versículo 25, ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então jogaram José na cisterna e foram lanchar. Depois venderam José por 20 ciclos de prata. Versículo 28. E passamos os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então a gente percebe que os irmãos não tinham amor por José. Eles odiavam José, sentiam inveja dele por o pai ter amado mais a ele do que aos outros.
Versículo 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. Então, após vender José, eles enganaram o pai, dizendo que José tinha encontrado José morto. Levaram a túnica de José ensanguentada e ainda foram consolar o pai. E eles viveram com esse peso na consciência durante 22 anos. José tinha 17 quando foi para o Egito, virou governador com 30, aí já são 13 anos, governou 7 anos de fatura, são 20, e depois de 2 anos de fome eles foram até José, 22. Então José foi vendido, foi para longe de casa, de sua família, era um menino bem cuidado, preferido do pai, e chega numa terra desconhecida, sem identidade, sem nome, sem um aconchego de casa. Creio eu que Jacó tinha muitos bens. Aquele incidente, aquele acordo que ele fez com Labão, de que para separar os gados, todos os gados que fossem malhados seriam de Jacó. Então Deus abençoou Jacó com os gados mais fortes, mais saudáveis. Então eu acredito que Jacó tinha muitos bens e José vivia uma vida boa em casa. Mas ele deixa de ser querido em casa, deixa de estar na proteção da sua família e vai agora ser um escravo. Mas Deus estava com José, como a gente viu. Era um jovem sonhador, cheio de sonhos, cheio de esperança, mas ele via tudo declinar ao seu redor. Então vamos agora para o capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial, comandante da guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. E José tinha confiança de Potifar, que relata que em tudo que ele punha a mão, prosperava. E José era formoso de aparência. Ele só não era filho de Deus, temente ao Senhor, mas ele era também formoso em aparência. Versículo 4 ao 6. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e aparência. E Deus abençoa Potifar por amor de José. A gente vê que onde tem alguém que serve ao Senhor, que é temente a Deus, o Senhor abençoa. Só que José enfrentou outro problema. Quando ele pensa que estava tudo melhorando na sua vida, ele enfrenta o problema da tentação. José era um jovem de 17 anos, possivelmente com os hormônios à flor da pele, e acontece o que vem em seguida aí. Versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou-se e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Pois tudo o que tem... Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, ele não queria cometer tamanha maldade contra o Potifar e pecar contra Deus. Então, mas a mulher de Potifar possivelmente era uma mulher muito bela, porque
Potifar era general do exército egípcio e chefe da guarda pessoal de Faraó. Imagine hoje o chefe de segurança do presidente. O quanto não deve ganhar e o prestígio que tem. Imagine naquela época em que poucos se destacavam. Então, foi uma tentação em tanto. Mas José rejeitou. Mas José poderia ter usado muitas desculpas para cair na tentação. Primeiro, ele era escravo, não tinha vontade própria. Ele podia dizer: ela ordenou e eu fiz, porque eu sou escravo, eu não tenho vontade própria, eu não tenho minha liberdade. José poderia pensar: bom, estou longe de casa, estou aqui no Egito, meus pais estão longe, ninguém me conhece, ninguém sabe nem o meu nome, então eu posso cair aqui. Ou então ele poderia dizer: ela me agarrou, eu não pude resistir, eu tentei de várias formas, mas ela me agarrou e eu não consegui sair. Mas nada disso tirou o foco da vida de José. Aí no versículo 10, falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Então José não dava ouvidos. Ele não queria testar seus limites, até onde ele ia. Ele não queria bater um papo para ver as intenções dela. Simplesmente não dava ouvidos, não ouvia o que ela tinha para dizer, não queria proximidade. E ele teve motivos para não ceder, né? No versículo 9, porque ele não queria cometer tamanha maldade e nem queria pecar contra Deus. José tinha um propósito maior. Mas aí a mulher arma para ele e ele é preso. Então aquele José que foi vendido pelos seus irmãos, que foi para a casa de Faraó, que Deus estava abençoando, mas aí depois ele desce de novo, vai ser preso. Então imagine como fica a cabeça de José, né? Com tantas promessas, com tanta coisa passando pela cabeça dele, sonhos, projetos, mas aí nada conspira a favor. Então, e essa prova durou 13 anos. Muitas vezes a gente não aguenta um dia de gripe ou de tosse, um mês de reclusão, a gente fica meio assim, mas José passou 13 anos, de quando ele sonhava até chegar a sua bênção. E às vezes a gente pensa que por Deus estar com a gente, não pode vir adversidades. Outro dia eu li uma história que dizia assim: era um escravo que tinha um senhor. O escravo era temente a Deus e o senhor não. E esse escravo sempre dizia: o escravo sempre dizia: não vejo vantagem em servir a Deus. O Senhor sempre dizia: não vejo vantagem em você servir a Deus. Sempre questionava o escravo: porque você serve a Deus, não tem nada, só tem dificuldade. Já eu não sirvo e tenho aqui vida boa, tenho um monte de escravo, tenho saúde. E aquele escravo nunca conseguia responder à altura, porque a altura do seu senhor, né? O senhor dele sempre zombava de sua fé, mas o escravo nunca tinha uma resposta para dar a ele. Daí certo dia eles foram caçar. O escravo era bom de mira, tal. Aí foram caçar alguns patos. E aí o escravo conseguiu derrubar alguns, uns patos selvagens. O escravo atirou e derrubou alguns. E aí o senhor dele disse: depressa, vai buscar aqueles feridos que estão vivos, porque eles ainda podem escapar. Deixa os mortos lá que depois a gente pega eles. E quando ele estava indo buscar, foi que ele teve uma luz, um insight. Quando ele chegou com os patos que estavam feridos, aí ele disse: Senhor, eu tenho uma resposta para aquilo que você vem me questionando.
Aí ele disse: o diabo vai no encalço dos que estão e deixa mortos. Então, aqueles que estão vivos, aqueles que estão debaixo da mão de Deus, que estão com o Senhor, o diabo tenta de todas as formas tirá-lo da presença de Deus, quer seja de suas vidas ou qualquer outra coisa. Mas os que já estão mortos, o diabo os deixa, porque eles já são filhos do diabo. Então ali ele conseguiu responder ao seu Senhor com altura. E é isso que acontece. Muitas vezes a gente se questiona: mas rapaz, porque fulano está ali tão bem e eu trabalho todo dia, ganho um salário pequeno. Mas aí nós temos que pensar na nossa recompensa futura que o Senhor prepara para nós. Amém? Então, José na prisão, e tudo que ele punha a mão se destacava. E o carcereiro achou graça em José e deixou todos os presos sob a custódia dele. Então ele tomava conta de todos os presos. Já havia um preso tomar conta de outros. Era Deus na vida de José. E aí José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro sonhou que havia 3 ramos da videira que geravam uvas, e o copeiro pegava as uvas e espremia num copo de Faraó e dava a beber. E o padeiro sonhou que haviam 3 cestos sobre sua cabeça, e no cesto mais alto as aves comiam dos manjares que ali haviam. Então a interpretação que José deu a esse sonho foi ambas, de que em 3 dias aconteceria e que o copeiro retornaria a servir a Faraó, enquanto o padeiro não serviria mais e este ia morrer. Isso aconteceu. Depois de passar 3 dias, aconteceu como José tinha dito. Porém o copeiro se esqueceu de José. Nem sempre é no nosso tempo. Deus tem um tempo para tudo. Então a gente tem que esperar e confiar nele. Então, passados 2 anos, o Faraó tem sonhos. E nesses sonhos, ele sonhou que de um rio subiam 7 vacas gordas, e após essas vacas gordas, 7 magras. E essas magras engoliam as gordas. Ele acordou assustado. Depois ele teve outro sonho, que de uma haste saíam 7 espigas boas, e após isto 7 espigas mirradas. E estas espigas, as mirradas, engoliam as boas. Então o Faraó, sem saber a interpretação desse sonho, conta o sonho ao copeiro. E ele se lembra de José no tempo oportuno. Em Gênesis 41. Aí José interpreta o sonho, diz que serão 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então eles tinham que pegar a 5ª parte daquilo e estocar. Aí Gênesis 41, 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, vemos que José passou por diversas dificuldades até ser abençoado, até o sonho dele se concretizar. Então, passaram 7 anos de fartura, e após 2 anos de fome, Jacó tem acabado todos os seus mantimentos na sua casa e pede para que os irmãos vá até o Egito, sabendo ele que no Egito tinha
muito alimento, ele pede para que os irmãos voltem ao Egito para comprar alimento. Daí vão os 10 irmãos, mas fica Benjamim em casa. E quando chegaram lá, José logo conhece seus irmãos. Porém, eles não conheceram José. Primeiro pela diferença de idade, 13 anos, e também por os egípcios terem vestimentas diferentes dos hebreus. Então, é ali que José começa a testá-los. José diz que eles eram espiãos, e eles ficam logo atemorizados, e José pergunta pelo pai deles e quantos irmãos. Admitem que um irmão morreu e ficam se culpando. E José diz: eu quero que venha um outro irmão, porque senão eu vou continuar pensando que vocês são espiãos. Então tragam outro irmão para cá, que era Benjamim, que era o irmão legítimo dele, filho da mesma mãe. E daí deixaram Simeão detido para que os 9 irmãos voltassem e levassem Benjamim. Porém, Jacó não aceitou isso, porque Jacó, apesar de ter passado todo esse tempo, Jacó ainda não confiava neles, não confiava que eles poderiam, não confiava na índole deles, porque já tinham perdido José, e agora perder Benjamim, que é o caçula. Jacó não quis, aí Rúben insistiu, mas mesmo assim ele não quis. E aí, passado 2 anos de fome, que ele viu que não tinha mais jeito, e Judá tinha prometido que traria, que senão ele ia ficar com a dívida com Jacó. Então Jacó deixa eles ir. E chegando eles lá, todos os irmãos agora reunidos, José chama eles para entrar na sua casa e comer com eles. E ali José testa mais uma vez eles, colocando a comida de Benjamim 5 vezes maior do que a dos outros. Porque ali José queria ver se ainda existia inveja no coração deles, se eles ainda iam ficar diferente com Benjamim por ter tido um tratamento melhor. E vendo que já tinham sido curados de sua má índole, eles foram embora. Mas aí José pediu para o mordomo colocar uma taça na bolsa de Benjamim. Aí dormiram, no outro dia foram embora. E pouco depois deles irem embora, ele pede para o mordomo ir atrás deles, perguntar pela taça. E aí eles dizem: não roubamos, nunca que faríamos isso. Se porventura fizermos, vamos ser escravos de José. Vamos ser escravos. E quando chegaram lá, que abriram, viram que estava na bolsa de Benjamim. Mas aí Judá tinha prometido de todas as formas que levaria Benjamim. E ali ele ficou nervoso e explicou toda a história a José. E José não se conteve. José não se conteve e se revelou para os irmãos. Aqueles que sempre que estavam na presença de José se ajoelhavam perante ele, que foi a confirmação do sonho. Aí, em Gênesis 45, 7 diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então José reconhece a provisão de Deus. José reconhece que foi Deus que enviou, que não foi os irmãos. Então, não importa o que está acontecendo nas nossas vidas, Deus vai cumprir o plano dele de qualquer forma. Não importa o rumo que está se tomando. Tudo isso é para honra e glória do Senhor. E José perdoou eles. E no versículo 45, 20,
Diz: Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. 47:11. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como o faraó ordenara. José só não perdoou os irmãos, só não perdoou, mas ele abençoou seus irmãos. Então foi o perdão completo, porque ele poderia ter perdoado, mas ainda ele escolheu abençoá-los. Então, para finalizar, algumas aplicações aqui. Deus está no controle de todas as coisas. Em Jó 37, 6. Ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra. Ele lhes mostra o seu amor. Amém? Deus está no controle de tudo. Tudo que acontece, a provisão dele, Deus está no controle. Basta a gente confiar. Se a gente consegue confiar em pessoas que estão conduzindo o carro, por que a gente não consegue confiar em Deus? Então, e outra conclusão é que José não murmurou diante das adversidades da vida. Ele apenas confiou em Deus e levou uma vida justa. Ele sabia do propósito. Ele poderia ter se desviado do caminho, quer por tentação, quer por decepção, mas ele permaneceu firme. Sabia que Deus ia concluir seu propósito, então ele permaneceu na rota. Então que nesses tempos difíceis a gente possa confiar na soberania e providência. Não que a gente venha se acomodar, mas que a gente possa fazer nossa parte, esperando em um Deus que é dono de tudo. Que a gente também venha aprender com os 7 anos de fome a poupar. Que a gente nem sempre a gente vai ter o que José teve aqui, o que Faraó teve, que foram sonhos que avisavam os tempos maus. Mas que a gente possa estar sempre preparado e administrar bem o que Deus confia em nossas mãos, porque nada é nosso, tudo é de Deus. Então que a gente possa administrar e saber conduzir o que Ele nos dá. E para finalizar, nosso Deus é um tapeceiro. Muitas vezes a gente não entende como Ele está teando, como Ele está traçando as linhas. E precisam ser traçadas linhas escuras. Porque se você for ver hoje acho que não se usa muito, mas se você for ver um tapete, aqueles tapetes desenhados, não é uma cor só, não é branco, mas ele tem linhas escuras e tem linhas claras. Então assim é a nossa vida. Deus tece as linhas. E quando a gente olha, a gente está olhando o avesso, mas quem sabe a obra completa é Ele. Então que a gente possa descansar em Deus e confiar no seu amor, porque Ele é soberano. Amém? E só para encerrar, queria louvar um hino aqui.